Olá, tudo bem? Você tem sonhado bastante nos últimos tempos? Como anda a realização dos seus objetivos e metas? O que é que você tem feito nos últimos tempos para tirar os sonhos do papel? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, neste vídeo, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é realização de sonhos, metas e objetivos. Como é que você tem feito nos últimos tempos para tirar os sonhos do papel? O que é que você tem sonhado? Coisas boas ou somente coisas ruins? Qual é o teu grau de preocupação em relação à realização desses sonhos ou não? Eu vou começar falando um pouquinho aqui de como os sonhos aconteceram para mim lá na minha infância. A gente, quando é pequeno, quando é mais novo, a gente sonha demais. A gente fala, a gente quer realizar tanta coisa. E eu tive muitas influências, principalmente do meu pai. Meu pai comprava muitos livros, tinha assinatura de revistas, até mesmo aquelas revistas como Status e Ele e Ela, que a gente brinca sempre, né? Lia muitas reportagens naquelas revistas, mas na prática tinha muita coisa boa lá. Tinha entrevistas, tinha reportagens sobre uma série de coisas, independentemente do conteúdo que ela se prestasse a fazer. Nós tínhamos em casa a Enciclopédia Britânica, a Mirador depois. Tudo isso foi alimentando dentro de mim sonhos. Então, quando você é pequeno e você começa a se abrir para o mundo, começa a entender como as coisas funcionam, começa a sofrer influências de um lado ou de outro, as coisas vão naturalmente tendo um significado um pouco diferente. Claro que a influência dos pais pesa, da cultura pesa, dos seus tios, das pessoas com as quais você conviveu e assim por diante. Mas na realidade eu sonhava bastante quando era pequeno. O problema não é sonhar, o problema é deixar morrer os sonhos quando a gente cresce, quando a gente vai sendo cada vez mais influenciado e assim por diante. Então, muitos dos sonhos que você carrega na infância nem sempre se traduzem em realidade. Por que será que isso acontece de uma maneira geral? Nós temos que lembrar sempre da influência alheia. Desde pequenos nós somos muito influenciados. Como dizia lá o Fred Kaufman no seu livro Meta Management, a nova consciência dos negócios, a verdade é que os modelos mentais nos influenciam desde pequenos. A nossa biologia, a nossa cultura, a nossa linguagem e a nossa história pessoal. Eu já fiz aqui no canal um vídeo exclusivo, específico sobre isso, modelos mentais. Eu vou deixar aqui no final novamente essa sugestão para que você assista, mas é um vídeo bacana para você ver o quanto nós fomos influenciados desde pequeno pelos nossos modelos mentais. E isso criou uma série de obstáculos ao longo da nossa vida. Obstáculos que muitas vezes foram fáceis e outros nem tanto, na medida em que a gente foi aprendendo que as coisas nem sempre eram aquelas que estavam escritas nos livros. O poder das palavras, como eu digo sempre, tem muita influência sobre o que nós vamos fazer ou deixar de fazer ao longo da nossa vida. Portanto, muitas vezes, em função do nosso instinto de negatividade, de segregação, de olhar as coisas por um único ponto de vista, nem sempre nos favorece. E por isso, muitas vezes, os sonhos vão morrendo, vão ficando à deriva, vão sendo esquecidos, vão amornando por conta dos nossos modelos mentais, da influência que nós tivemos quando éramos pequenos, da pressão familiar que nós sofremos e assim por diante. Para a gente pensar um pouco a respeito. Porém, o que é mais importante quando a gente fala de sonhos? Primeiro, é não deixar os sonhos morrerem. O sonho faz parte da natureza humana. Você sonha o tempo todo. Dizem aí os especialistas que nós temos aí milhares de sonhos num pequeno intervalo de tempo, de uma noite, de uma semana, de um mês, assim por diante. Só que os sonhos, eles vão passando rapidamente pela nossa cabeça e a gente não traduz essa realidade para o papel. O que é que de fato vale a pena levar adiante? O que é que de fato vale a pena colocar no papel, estruturar uma ideia, fazer um plano de ação e assim por diante? O que é que te move em direção a esses sonhos de uma maneira geral? Eu sempre digo que quando o sonho morre, morre uma parte de nós. E muitas vezes os nossos sonhos são sufocados
ao longo da nossa infância, da nossa adolescência ou até mesmo ao longo da nossa fase adulta, quando em vez de perseguir aquilo que nós gostaríamos de fazer na prática, a gente acaba se sujeitando a empregos que não nos trazem sentido de contribuição, sentido de realização e outras coisas que seriam muito mais benéficas do que ficar sentado o tempo todo, o dia todo, lá no escritório, fazendo coisas que você não gosta para pessoas que você não gosta de conviver e que, de certa forma, não te trará futuro algum. Então, para a gente traduzir esses sonhos em realidade, eu vou rapidamente colocar aqui 5 pontos importantes, 5 dicas para você refletir a respeito sobre como transformar esse sonho, transformar esses pensamentos, essas coisas que martelam o tempo todo lá no fundo da nossa mente em realidade. O que é que nós podemos fazer? Primeiro ponto importantíssimo, lembre-se, sonhar não custa nada. A questão do sonho é a seguinte: o que é que nós podemos fazer para colocar esses sonhos, essas ideias em prática? Isso é que nós temos que pensar o tempo todo. Sonhar simplesmente não é suficiente, não é necessário e não vai te levar a lugar algum, embora sonhar seja importante. Essa é a primeira reflexão. Segundo ponto, sonhar é apenas o estopim. Como eu já disse anteriormente, sonhar apenas não basta, é apenas algo que a gente chamaria de estopim. O importante é como é que eu vou fazer a partir desse estopim aquela transformação, aquela realização e aquela prática daquilo que eu sonhei. Então é importante, independentemente do sonho que você tenha tido, coloque o sonho, as ideias no papel. E a partir dali você define um plano de ação. Eu já deixei aqui também no canal um videozinho bacana sobre como colocar as suas ideias em prática. Como transformar as suas ideias num plano de ação, que será também aqui uma sugestão ao fim do canal, ao fim desse vídeo. E você vai rever novamente e vai ver como é fácil, em princípio, você tirar as ideias da mente e colocar no papel. Já a realização é uma outra etapa. Terceiro ponto de reflexão: sonhar é agir. O que é que está faltando para você tirar uma ideia da mente ou do papel e colocar em prática? Muito bem, você já sonhou, você colocou no papel, mas você está sempre procrastinando. O que é que está faltando? Qual que é o fato gerador ainda não causado para que você possa de fato seguir adiante? O que é que te faz, o que é que te move, o que é que vai levar você a um sonho, a realização deste sonho a partir daquele estopim que foi gerado, daquela meta que foi definida e mais, daquele sonho que está ali martelando você o tempo todo. Essa é a questão. Sonhar, lembre-se, é agir. Muitas pessoas morrerão sonhando, morrerão tentando, mas não fizeram aquilo que deveria ser feito, ou seja, o mínimo necessário para colocar este sonho em prática. Quarto ponto, sonhar faz bem para a alma. Não existe ser humano que resista se não sonhar. E eu não estou dizendo aqui para que você sonhe com riqueza, com bens materiais, que você sonhe simplesmente em ter, em conhecer o mundo. Não, estou dizendo para você sonhar, para você não se tornar um eterno descontente. O descontentamento muitas vezes é a falta de confiança em si mesmo. E nesse aspecto, o sonho nos ajuda a pensar minimamente como é que nós podemos sair desse estágio A, de descontentamento, e tentar um estágio B, um avanço, algo melhor ao longo da nossa vida. Portanto, sonhar faz bem para a alma. É simples assim. Quinto e último ponto de reflexão, não menos importante que o demais. Sonhar faz a gente crescer, faz a gente sair do marasmo, daquele estado de letargia, daquela inércia em direção aos nossos sonhos. Portanto, coisas que são simples e eu não me canso de repetir. Tenha confiança em si mesmo. Comece sonhando baixo, vai elevando o grau de sonho, vai elevando as suas metas, vai alcançando meta por meta, objetivo por objetivo, e você vai ver como aqueles sonhos vão se transformando em realidade. Mas nunca perca a confiança, a fé em si mesmo e principalmente a persistência e a resiliência que fazem daqueles
sonhadores os grandes realizadores. Sonhar faz bem para a alma, faz a gente crescer, sonhar é importante, mas sonhar apenas não basta. Agora, sem sonhos, nem o ser humano resiste. Por fim, eu quero fechar esse vídeo com uma frase, um pensamento que eu amo de paixão, que é do Mark Twain, escritor norte-americano, empreendedor, conferencista na época, autor de 2 livros maravilhosos que eu já recomendei algumas vezes aqui, mas que eu faço sempre questão de lembrar, que é As Aventuras de Tom Sawyer e O Príncipe e o Mendigo, além de outros livros que ele tinha também, mas esses 2 foram os que mais me marcaram. Então, Mark Twain dizia o seguinte: o segredo de ir em frente está em começar. O segredo de começar está em repartir suas tarefas complexas e esmagadoras em tarefas simples e administráveis e então começar pela primeira. Simples assim. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like. Não se inscreveu ainda? Não esquece. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações toda semana e me acompanhe regularmente aqui, como eu sempre digo, pelos próximos 50 anos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.